Eu vim para dizer que és meu Deus.
nessa noite declare isso. Senta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Exalte a Ele, diga: ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. O teu amor para sempre viverei, o teu amor para sempre cantarei, em tua alegria forte serei, Jesus, és o meu maior. Aplauda aquele que é digno. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é
terminar um pouquinho diferente hoje. Vamos aproveitar para poder, você que vai contribuir, você deve fazer conforme o seu coração, você tem a liberdade. Pode assentar. Muito obrigado pela sua presença. Eu creio que você veio da parte de Deus. Nós, esses dias, desde sábado, nós estamos vivendo uma conferência, Anjos e Demônios, não é? E olha, superou toda a nossa expectativa. Desde sábado à noite, hoje pela manhã, foi sábado, hoje pela manhã, e aí vai ser agora, e amanhã também, nós vamos estar juntos, viu? Então amanhã não vai ser reservado só a homens, vai ser reservada a toda a igreja, porque o pastor Gabriel vai completar o assunto. Ele falou de anjos e essa noite ele vai falar de demônios. Pensa que não é hoje e amanhã ele vai falar desse tema. Antes de trazer o pastor aqui, terça-feira tem culto de mulheres. Glória a Deus. Eu gosto sempre de observar que no culto de mulheres, que sempre começa às 20, mas às 19 começa a sala de cura.
Assim, vou contar para vocês da minha parte. Eu gosto de receber oração. Eu gosto que orem por mim. É um cuidado, é um carinho, é quase que um mimo, mas é tão sério que é mais que mimo quando alguém ora por mim, põe as mãos sobre mim. Eu creio na imposição de mãos, e isso acontece na sala de cura. Tem uma equipe ali específica para te ouvir e ministrar a sua vida. Então, esteja conosco aí, as mulheres, nessa terça-feira, tá bom? Sábado agora vai ter uma gincana de crianças, às 16 horas, sábado 16, não percam, tragam as crianças. É uma atividade lúdica, que nós usamos a Bíblia, usamos o ensino da palavra, e vai ter um lanche muito gostoso para a criançada. É um tempo de muita qualidade. Traga suas crianças, sempre entrada franca aqui conosco, né? Vai ser muito legal. Pastor Gabriel, assim, então, nós temos, há uma graça acompanhando ele nesses dias. Obrigado, Deus te abençoe. Isso, desculpa. Som. 2. Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com os irmãos. Hoje já na nossa terceira sessão, terceira palestra. As 2 primeiras falei sobre os anjos, e agora vou falar sobre anjos também, mas outro tipo de anjo, né? Os anjos caídos, os anjos que escolheram se rebelar contra Deus. Vocês já me conhecem, sou o pastor Gabriel de Oliveira Porto, um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas em São Paulo, professor de teologia, autor da coleção Teologia Fácil, coordenador de 3 seminários lá em São Paulo. E vamos prosseguir, demonologia, estudo sobre os demônios. Primeiro nós temos que entender como tudo isso começou, porque o Gênesis narra do aspecto da criação, principalmente no que afeta ou diz respeito a nós como seres humanos. Mas esse não é o começo da história. O começo da história se deu um pouco antes. Quando ainda existia apenas a esfera espiritual, onde habitavam os anjos, havia um anjo entre eles, um querubim ungido como guarda da presença de Deus. Mas em um determinado momento, o seu coração se corrompeu. Ele desejou ser igual a Deus. E isso nos é revelado em textos como Isaías 14 e Ezequiel 28. Isaías 14, e é importante explicarmos esses textos, porque tanto Isaías 14 como Ezequiel 28, numa leitura superficial, estão falando de homens, estão falando do rei da Babilônia e do rei de Tiro. Mas o Espírito Santo, que inspirou os autores bíblicos, os profetas, e no caso aqui Isaías e Ezequiel, tinha mais informação para nos passar. Porque se vocês lembram, quem estava aqui de manhã, lembra quando eu falei sobre Daniel 10 e falei sobre o príncipe da Pérsia, que foi uma potestade que se levantou contra o anjo Gabriel quando ele estava vindo entregar uma mensagem para o profeta Daniel. E essa luta entre eles ali ficou empatada, até que o arcanjo Miguel teve que sair do seu posto e assumir essa batalha para que Gabriel ficasse livre para vir entregar a mensagem até Daniel. Então ali nós vemos que os reinos deste mundo ímpio e caído, são governados por forças espirituais das trevas. Não é à toa que a palavra nos diz que este mundo jaz no maligno.
Quando na tentação de Jesus, Satanás diz para ele: todos os reinos deste mundo me pertencem e eu te darei se você se prostrar e me adorar. Perceba que em nenhum momento Jesus disse que era mentira o que ele estava falando. De fato ele tem e tinha esse domínio sobre os governos ímpios, que ele usurpou de Adão, quando Adão e Eva pecaram. Mas esse assunto eu vou entrar daqui a pouco, a extensão da queda. Mas como tudo isso começa? Esse anjo, criado originalmente bom da parte de Deus, porque todos os anjos foram criados originalmente bons, mas como seres racionais e inteligentes, também foram criados livres, com capacidades de fazer escolhas. Lembra que eu falei que os anjos são pessoas? E como pessoas têm essas 3 características. Quem lembra do que eu já passei nas anteriores? Intelecto, sentimento e vontade. Vontade para tomar decisões, fazer escolhas. E então, em um determinado momento, esse anjo disse para si mesmo: subirei aos mais altos céus, acima de todos os anjos de Deus, mais alto que as mais altas nuvens. Me assentarei sobre o trono e serei como o Altíssimo. E no momento em que ele desejou ser igual a Deus e ocupar o lugar de Deus no céu, não se contentou com a posição de criatura, de ser um ser criado submisso ao Deus eterno, e quis ele próprio ser o Deus eterno. Houve guerra no céu, houve uma rebelião. Deus nem tomou parte nisso. Deus está acima de tudo isso. Mas então a Bíblia diz que esse anjo convence 1/3 dos anjos do céu a se aliarem a ele. E os outros 2/3 continuam fiéis a Deus e, liderados por Miguel, encabeçam uma batalha contra esses anjos caídos. E o resultado é que Miguel, junto com os anjos santos, derrotam esse 1/3 de anjos rebeldes, liderados por esse anjo que depois vem a ser chamado de Satanás. E derrotado, ele é lançado aqui na terra. Aqui na terra acaba se tornando o lugar de exílio dele. Ele perde o acesso à presença de Deus que ele tinha antes. É muito importante entendermos de onde vem a origem do mal. Porque muitas vezes as pessoas podem pensar assim: quem colocou o mau desejo no coração de Satanás? Da onde surgiu esse desejo? Deus criou ele mal? Não. Tudo que Deus faz é bom. Abacuque no capítulo 1 diz assim: teus olhos são tão puros que não podes nem ver o mal, muito menos compactuar com ele e menos ainda fazer o mal. Deus é totalmente santo, puro, não há mal nele. Mas ao criar seres livres, eles têm a capacidade de fazer mau uso dessa liberdade, fazendo escolhas. Então, da onde surgiu o mal? Da onde surgiu o pecado? Deus é criador de todas as coisas? Sim. Deus criou o pecado? E agora? Eu ouvi alguns falando sim, outros falando não. Como entender isso? Eu gosto de explicar isso por meio de uma analogia, representada por um videozinho que já saiu na internet há vários anos atrás. Na Alemanha, no início ali, na virada do século XIX para o século XX, numa manhã de inverno, tinha uma escolinha ali de ensino fundamental, da 4ª, 5ª série. Então, um professor ateu, humanista, entra na sala e diz assim: vou provar para vocês que Deus, ou ele não é bom, ou se é bom, não é todo poderoso, ou talvez ele nem exista. E aí ele pergunta assim: Deus é bom? Sim. E por que existe o mal? Ora, se existe o mal, ou é porque Deus quer que o mal exista, então Deus não é bom, ou é porque ele não tem poder suficiente para impedir o mal de existir, então ele não é todo poderoso, ou Deus nem existe, e é por isso que existe o mal. E aí um aluninho levanta a mão e diz assim: professor, existe o frio?
E aí ele falou assim: claro que existe o frio, olha ali na janela, está nevando. Se você tocar ali no vidro, você vai ver como está frio. E esse aluninho corrige o professor respeitosamente, dizendo: professor, segundo as leis da física, o calor existe. Ele é uma energia, ele pode ser medido, ele pode ser mensurado. O frio é a ausência do calor, é o vácuo, é o vazio. Então o frio não existe, o que existe é o calor. Agora, quando nós estamos num ambiente em que há a ausência do calor, o calor é retirado, a percepção que nós temos desse vácuo, desse vazio, nós sentimos como frio. Mas o frio em si não existe, ele é um vazio. E ele continua dizendo: professor, existe escuro? E aí o professor fala: claro que existe, se eu fechar a cortina aqui, apagar a luz, ficará escuro. E novamente, respeitosamente, ele corrige o professor dizendo: não, professor, segundo as leis da física, a luz existe. Ela tem frequência, tem intensidade, ela pode ser medida, ela tem velocidade. O escuro é a ausência da luz. Quando nós estamos num ambiente que não tem luz, a nossa percepção da ausência de luz em um local entende isso como escuro. Mas o escuro não é palpável, não é mensurável. Ele não existe em si mesmo. Ele é só a ausência da luz. E aí, em cima dessa ideia, ele diz assim: da mesma forma, Deus criou todos os seres bons. Mas esses seres que originalmente foram criados cheios do amor, da bondade e da graça de Deus, ao fazerem más escolhas, eles podem decidir se esvaziar de toda essa bondade que vem de Deus. E ao fazerem isso, esse vazio que sobra nas criaturas sem Deus é o que nós conhecemos como mal manifesto por meio do pecado. O pecado é um vazio, é um vácuo, é o resultado da ausência do amor, da bondade, de tudo que vem de Deus nos corações de suas criaturas. Da mesma forma, para quem quiser a curiosidade, o nome desse aluno era Albert Einstein, tá? E ele, o pai da física moderna, que cria em Deus, era um judeu, tá? Isso não é novo. Os pais da igreja nos séculos 3 e 4, os chamados pais capadócios, já tinham entendido isso, que o mal não é algo em si mesmo. E é por isso que Deus não criou o mal. Deus criou o bem. E fez as suas criaturas cheias desse bem, desse amor, dessa bondade. Mas quando suas criaturas decidem se esvaziar de tudo que vem de Deus, elas ficam vazias. E o resultado desse vazio, desse vácuo, é o mal manifesto por meio do pecado. Por isso, esse anjo foi criado originalmente bom. Mas quando ele decide se esvaziar de tudo que vem de Deus, o vazio que sobra no coração dele é a origem do mal. Ali o pecado entrou no universo. Então a resposta correta é: o mal não foi criado por Deus. O mal surgiu no coração de Satanás quando ele se esvaziou de tudo que vinha de Deus e que foi colocado originalmente nele. Da mesma forma, 1/3 dos anjos, quando aceitaram se aliar a Satanás em rebelião contra Deus, também se esvaziaram de tudo que vinha de Deus e se tornaram o oposto do que foram criados para ser. Foram criados para ser luz e se tornaram trevas. Porque quando você tira a luz de um lugar, o resultado é escuridão. Escuridão é o vazio da luz, é a ausência da luz. Então, é importante também comentar que alguns estudiosos tentam afirmar que Isaías 14 e Ezequiel 28 não se referem à queda de Satanás, e se referem unicamente aos reis de Tiro e o rei da Babilônia. Mas olha que interessante, o apóstolo Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, verso 6, ele vai dizer, ali o capítulo 3 todo ele está falando dos
pré-requisitos que um candidato a se tornar pastor deve ter. E olha um dos pré-requisitos, ele diz assim: que não seja novo convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma cilada em que caiu o diabo. Então Paulo ali, inspirado pelo Espírito Santo, nos revela que o motivo da queda de Satanás foi o orgulho. E os únicos textos bíblicos que mostram essa referência de o orgulho levando à queda aplicáveis a Satanás são Isaías 14 e Ezequiel 28. Ou seja, Paulo e a igreja primitiva criam que Isaías 14 e Ezequiel 28 falam sim da queda de Satanás. Tá? Ao contrário do que alguns estudiosos modernos tentam negar. Mas vamos falando um pouquinho mais sobre isso. Depois eu posso conectar isso à doutrina do pecado também. É um assunto bastante interessante. Então, Satanás é lançado na terra com 1/3 desses anjos caídos, e agora com a sua natureza corrompida passam a ser chamados de demônios. Antes eram luz, agora se tornaram trevas. E Satanás, ele continua liderando todo esse 1/3 de anjos caídos. Então, existem muitos demônios? Sim. Mas olha que legal. Tem o dobro de anjo. Porque se 1/3 caiu, 2/3 permaneceram fiéis. Então, para cada demônio tem 2 anjos. Então, fica tranquilo que o exército ao nosso favor é o dobro. É bem maior. Glória a Deus por isso. E uma outra questão que as pessoas têm muita dúvida é: podem anjos engravidar mulheres? Principalmente por causa de umas interpretações que se fazem de Gênesis 6, versos 4 a 6, onde o texto diz assim: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e as tomaram por esposas, geraram filhos nelas, e esses foram os nefilins, homens famosos do passado. Né? O texto diz isso. E depois mais à frente ele diz: naquela época havia gigantes. Então, primeira coisa, o texto não diz que os nefilins são os gigantes. Ele diz que, fala sobre os nefilins e depois diz: naquela época havia gigantes. Não são a mesma coisa, tá? E da onde vem esse termo nefilim? Esse no hebraico é plural masculino, ele vem da palavra nefal. Nefal significa caídos, corrompidos, tá? É essa que vem a palavra. E como entender biblicamente esse texto, se o próprio Senhor Jesus nos falou em textos como Mateus 22, que anjos não se casam e não se dão em casamento, não são seres sexuais, não têm capacidade de reprodução, porque são espíritos, não são seres biológicos, não têm matéria, tá? Então, a forma mais simples ali de entender, e a que se encaixa melhor com toda a revelação bíblica, é a que eu vou explicar para vocês. No início, nasceu Caim e Abel. Caim mata Abel, depois nasce Sete. Então, os 2 primeiros filhos homens de Adão e Eva foram Caim, que permaneceram vivos, foram Caim e Sete. E aí a Bíblia fala que Sete teve, depois de adulto, se casou certamente com uma das irmãs, que não é mencionada ali na Bíblia as mulheres, mas Adão e Eva, você vai ver em Gênesis 5, teve muitos filhos e filhas. Tá? Então, se você tem essa dúvida, já estou dizendo a resposta. Caim e Sete casaram-se com irmãs. Tá? Era o que dava para fazer ali no início. Então foi assim, Deus permitiu. Tá? E aí, Sete tem um filho chamado Enos, e Gênesis 4 vai dizer: naqueles dias começaram-se a invocar o nome do Senhor. A descendência de Sete. Então o mundo se subdividiu em 2 descendências. A descendência de Sete buscava ter um relacionamento com Deus, comunhão com Deus, invocava o nome do Senhor, o adorava, fazia sacrifícios ao Senhor. A descendência de Caim vivia de uma forma ímpia, hedonista, buscando seus próprios prazeres e buscando dominar o mundo. E não estava previsto isso que eu vou dizer, mas hoje nós estamos vivendo exatamente isso. Nesse momento, eu posso dizer que espiritualmente, os descendentes de Sete estão aqui, ó, nessa igreja, nas demais igrejas, cultuando ao Senhor.
invocando o nome do Senhor. Mas ao mesmo tempo, lá fora estão os filhos de Caim, se pervertendo em perdição. E por algum motivo, talvez até por essa sensualidade exacerbada, as mulheres da descendência de Caim eram consideradas mais belas do que a descendência de Sete. E por isso os homens da descendência de Sete eram tentados a tomá-las por esposas. Só que ao fazer isso, se casando com mulheres da descendência de Caim, elas eram ímpias, iriam criar os filhos se tornariam ímpios. E aquela geração seguinte em diante se tornaria de ímpios. E com o tempo, toda a descendência de Sete foi se corrompendo com mulheres da descendência de Caim, até que só a família de Noé ainda era descendente de Sete, sem mistura com a descendência de Caim. E é por isso que eles foram preservados no dilúvio, porque só eles ainda se mantinham fiéis, invocando o nome do Senhor e o adorando. Então quando a Bíblia fala ali os filhos de Deus, ele está se referindo aos homens da descendência de Sete, que invocavam a Deus, serviam a Deus. E quando fala das filhas dos homens, está se referindo às mulheres da descendência de Caim, tá? Então não tem nada a ver com anjos e mulheres, como alguns tentam interpretar. Isso vai contra todo o ensino do Novo Testamento, tá bom? E essa é uma dúvida que as pessoas costumam muito a ter. Deixa eu abrir aqui. Mas vamos prosseguindo. Eu preciso antes falar para vocês o que é o conceito de nome na Bíblia. Nome em hebraico, eu vou até tirar o slide para não ficar com spoiler, não sei se, senão o pessoal começa a ficar lendo. Peguei no pulo, né? Tá certo. O conceito de nome na Bíblia, nome em hebraico é Shem, né? Que é exatamente traduzido como nome Sem do filho de Noé, Sem, Cã e Jafé. Então olha como Noé era criativo, né? Que nome vou dar para o filho? Nome. O filho dele, o nome dele é nome, chama nome. Tá? Isso que quer dizer Sem, Shem em hebraico. E é daí que vem a palavra Shema. Shema é escutar, é ouvir. Então, a ideia de nome em hebraico é o que você escuta quando te chamam. Quando alguém te chama, não fala o seu nome. Então, o que você escuta quando te chamam é o seu nome. Essa que é a ideia de nome em hebraico, né? Por isso que o nome é relacionado com o verbo ouvir. E o conceito de nome na Bíblia não é só uma designação sonora ou gráfica para identificar alguém, mas ele está diretamente atrelado a quem aquela pessoa é, a natureza dela, a missão, o propósito, as características. E é por isso que muitas vezes Deus muda nomes na Bíblia, porque Ele está mudando histórias, Ele está trazendo um novo começo, uma nova história. Aquele Abrão, que era um pai exaltado, Ele fala: agora você se chamará Abraão, o pai de multidões, porque pela minha aliança você será pai de uma multidão. Aquele Jacó, Yaakov, que significa aquele que agarra o calcanhar, o traiçoeiro, aquele enganador, depois de ficar uma noite inteira apanhando do anjo, né? Porque não foi uma briga, ele ficou a noite inteira apanhando do anjo, e segurando e falando: não solto, não solto. Sabe aquele filme, agora eu vou entregar a idade, aquele filme do Rock 4, que o Rock fica apanhando do russo lá a luta inteira e não cai? Esse foi um bom exemplo ali da luta de Jacó com o anjo. Ele só apanhou a noite inteira, tá? E no final, o anjo, que na verdade ele era Cristo, falou: tá bom, eu vou te abençoar. E o que ele fala? Você não será mais Jacó, não será mais um enganador, mas agora você será Israel, o príncipe de Deus. Ninguém mais vai lembrar de você como um enganador, que deu golpe no seu irmão para tomar a primogenitura, que deu golpe no seu pai fingindo que era seu irmão, que deu golpe no Labão para poder tomar as ovelhas. Agora você vai ser Israel.
você vai ser o príncipe de Deus. Deus muda nomes e muda histórias. E por isso, os nomes na Bíblia são tão importantes. Todos eles têm significados. É por isso que Deus tem vários nomes na Bíblia, porque não dá para definir Deus por um nome só. Cada nome de Deus na Bíblia revela um pouquinho de quem Deus é. Assim como cada nome de Cristo revela um pouquinho quem Ele é, cada nome do Espírito Santo revela um pouquinho de quem Ele é. E isso também se aplica à pessoa de Satanás. Satanás tem vários nomes na Bíblia, mas como vocês vão ver agora, nenhum deles é nome. Todos os nomes, entre aspas, de Satanás na Bíblia são títulos, são adjetivos para nos revelar características do inimigo de Deus e de tudo aquilo que vem de Deus. Então o primeiro, diabo, está lá em textos como Mateus 4,11. Diabo vem do grego diabolos, tá? No grego, dia significa dois. E tomos significa cortar, separar em pedaço, né? Então esse termo diabolos significa aquele que divide em dois grupos e coloca um contra o outro para brigar. É essa a ideia. Por isso que ele é o acusador. É aquele que divide em dois grupinhos, vai no grupo A e fala, ó, aquele ali falou de você, isso, e vai lá e bota contra. Aí ele vai lá no outro grupo e fala, ó, tá vendo aquele ali, ó, é isso, e vai lá e bota um contra o outro. Então agora, vou falar como está lá em Daniel 9, quem lê entenda, quem pegar pegou, quem não pegar não vai pegar. Toda ideologia que divide as pessoas em grupos, em classes e coloca um para brigar contra o outro, tecnicamente é uma ideologia diabólica, porque está dividindo em grupos uma coisa que deveria ser uma unidade, e colocando um para brigar contra o outro para distrair o povo, enquanto os líderes, os governantes fazem o que querem, tá? E por isso o diabo é chamado de o acusador. É aquele que acusa. Lembra que ele foi até perante Deus lá falar de Jó? Falar, não, mas se tirar tudo dele, ele vai te negar. É isso que ele faz, ele acusa. E acusa até hoje os servos de Deus, os santos, a igreja. Outro nome que está em textos como Apocalipse 12:9 é Satanás, tá? Satanás, na verdade, é a forma grega da palavra hebraica Satan. Ou se você quiser falar com um hebraico mais arcaico, Shatam. Você pode falar assim também. E Satan significa adversário, inimigo. É um adjetivo. E é usado outras vezes na Bíblia para não se referir ao diabo, mas se referir a um inimigo mesmo, um adversário. Olha que interessante. Lá em Números 22, o texto está falando do anjo do Senhor, que é uma representação do próprio Cristo ali, na história de Balaão e Baraque. E aí o texto vai dizer assim, e o anjo do Senhor desceu e se colocou no caminho que Balaão estava fazendo, diante de Balaão, contra ele, se opondo a ele. Sabe como está ali no original hebraico? E o anjo do Senhor se colocou como Satã, diante de Balaque, ou seja, como um inimigo, como um adversário. Então perceba que o texto ali mostra que é um adjetivo. Isso pode ser aplicado de várias formas. Então várias vezes a Bíblia usa a palavra Satã e não está se referindo ao diabo, é um adjetivo. Quer ver um exemplo bem simples e que 99% das pessoas, desculpa a expressão, pisa na jaca na hora de interpretar? O evangelho ou os evangelhos estão escritos na Bíblia no original em grego. Jesus e os apóstolos falavam grego? Não. Eles falavam em hebraico ou aramaico, geralmente aramaico, tá? Que era a língua do povo. Então, as cenas que ocorreram em todos os textos narrados nos evangelhos foram faladas, fora algumas exceções, quando ia falar com um fariseu, um romano, mas em geral as conversas entre Jesus e os discípulos foram em aramaico. E na hora de escrever os evangelhos, isso foi traduzido para o grego, certo?
Então, quando Pedro vai falar lá para Jesus, não, Senhor, não vá para a cruz. Se possível eu morro junto com o Senhor, mas não vai para a cruz. E aí o que ele fala? Aparta-te de mim. Tá, Satanás está no grego, mas como que ele falou no aramaico? Satã. Aparte-se de mim, Satã. Satã é o nome do diabo? Não, Satã é um adjetivo que quer dizer adversário, inimigo, alguém que está se opondo, é um opositor. 99% das pessoas acha que Jesus chamou Pedro de Satanás, ou quem estava endemoniado, ou coisa assim. Na verdade, o que Jesus chamou ele é de inimigo, adversário, opositor. Aparte-se de mim, você que está se opondo ao meu plano da obra redentora. Não tem nada a ver de chamar o Pedro de diabo, de Satanás. Está vendo como conhecer os originais faz toda a diferença? Mas vamos lá, vamos prosseguindo. Mais um sonho que eu destruí, já bota na conta, né? Vamos lá. Belzebu, ou Belzebu, está lá em Mateus 12, por exemplo, quando Jesus expulsa demônios e os fariseus falam, porque o povo começa a falar, não seria esse o filho de Davi, o Messias? E aí os fariseus com inveja dizem, é pelo poder de Belzebu, o principal dos demônios, que ele expulsa os demônios. E aí o Jesus fala, faz algum sentido isso? Se Satanás expulsa Satanás, se o seu reino começa a lutar contra si, ele vai ruir, ele não subsiste, né? E ainda ele fala, se eu expulso pelo poder de Belzebu, e os filhos de vocês expulsam demônios em nome de quem então? Né? E aí eles ficam sem resposta. Mas da onde vem essa expressão Belzebu? Ele vem do Antigo Testamento, Baal-Zebub. Baal, sim, em hebraico quer dizer Senhor. E Zebub são moscas, insetos, esses insetinhos que voam. Pode ser mosca, pernilongo, muriçoca e por aí vai, tá? Então, ele é relacionado àquilo que é podre. Onde que a mosca fica voando, fica pousando? Né? Naquilo que é podre, naquilo que está em decomposição. É o Senhor, né, da impureza, daquilo que é impuro, daquilo que é profano. E era uma divindade já adorada desde o Antigo Testamento. E depois o Novo Testamento associa diretamente esse nome Belzebu à pessoa de Satanás. Porque Satanás representa tudo que é impuro, tudo que é profano. Assim como Deus é puro, Deus é santo, Satanás vai ser o oposto. Ele é impuro, ele é profano. Então é por isso que ele é associado também a esse nome de Belzebu. Apocalipse 9 fala ali do mesmo nome em duas línguas, Abaddon e Apolion. Abaddon é em hebraico, Apolion é em grego. Os dois significam a mesma coisa, o destruidor, aquele que destrói. Deus é o criador, é aquele que cria, aquele que constrói, aquele que faz. Satanás é criatura, por isso ele não tem poder para criar nada. E como ele não tem poder para criar, sabe o que ele faz? Ele tenta destruir a obra que Deus criou. E é por isso que nós vemos aí tantas pessoas destruídas por meio de vícios, por meio de libertinagem, uso de drogas, seguindo ideologias erradas. E isso destrói a vida da pessoa, porque o diabo quer destruir a obra de Deus. Por isso que ele é chamado de o destruidor. 2 Coríntios 4,4 também chama Satanás de o Deus desta era. Deus com D minúsculo ali entre aspas. Porque esta era, os governos ímpios, são liderados pelas forças das trevas. Não se engane, irmãos, achando que o problema está na política, o problema é capitalismo, é socialismo, é comunismo, é esquerda, é direita. Sabe qual que é o problema da humanidade? O problema da humanidade é o próprio ser humano. O ser humano é caído, corrompido, mau e pecador. Qualquer sistema, qualquer ideologia, na teoria é uma coisa linda. Por que na prática não funciona? Porque é implementado e mantido por homens. Se tem homem no negócio, vai dar errado. Você quer maior exemplo do que o dilúvio? Deus tirou só a família de Noé. Passou 4 gerações, o bisneto de Noé, Nimrod, já estava fazendo a Torre de Babel. 4 gerações. E você ainda estava vivo.
Então o problema é o ser humano, mal, caído, corrompido por causa do pecado. Mas esse pecado entrou na humanidade por influência de Satanás, porque ele é a origem de todo o mal. Então, enquanto este mundo estiver debaixo do pecado, estará debaixo da influência de Satanás também. Efésios 2:2 o chama de príncipe das potestades do ar. Aqui entenda que esse termo príncipe, muitas vezes na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, ele é usado com a ideia de principal. É aquele que tem a primazia, o líder, tá? Então, olha que importante essa informação. Ele está dizendo que existe um grupo, e nós vamos ver isso daqui a pouco, uma patente entre os demônios, chamadas de potestades. E dentre as potestades, Satanás é quem? É o príncipe. Ele é o líder de todas as potestades e, por consequência, líder de todos os demônios. Lembra que eu falei que os anjos são militares? Os anjos são um exército e os demônios são anjos caídos. Então eles não estão dispersos aí, largado, cada um faz o que quer. Eles são um exército muito bem organizado, com patentes, com hierarquias, e com Satanás liderando todos eles. Por isso ele é chamado de o príncipe, o principal, o líder das potestades do ar. Apocalipse 12 o chama de dragão. Olha que interessante. A palavra hebraica e antiga para serpente, ela pode ser traduzida como réptil, em geral. Então, para Eva, ele aparece com uma aparência assim, suave, sedutora, mansa, com aparência de inofensivo, né? Mas, lá em Apocalipse 12, quando ele é lançado do céu na terra, e sabe que lhe resta pouco tempo, ele se revela como ele é de verdade, com a forma mais agressiva possível, a forma mais assustadora, que é como um dragão, com 7 cabeças, 10 chifres, um dragão vermelho. Essa é a ideia. Então, lembra que eu falei hoje de manhã? Satanás se transfigura como anjo de luz para, se possível, enganar até os escolhidos. Lá para Eva ele aparece com essa cara de bonzinho, mas lá no Apocalipse ele vai mostrar quem ele é de verdade. E não é exatamente assim que vai ser o anticristo. Vai vir como o verdadeiro Messias que ainda não tinha vindo, com soluções para todos os problemas do mundo, e fará um acordo com muitos. Mas, no meio dos 7 anos de tribulação, vai quebrar esse acordo, se assentar num trono no templo de Jerusalém, que será reconstruído, e ordenar que todos o adorem como se ele próprio fosse Deus. Isso é que Satanás quer, o lugar de Deus, receber adoração. Vocês sabiam que todo pecado, na verdade, é a mesma coisa? O que é pecado? Pecado, a Bíblia fala que é transgressão da lei, é errar o alvo, é a iniquidade. Mas tem uma definição muito simples. Como começou o pecado? Quando uma criatura, que era Satanás, não se contentou com a posição de ser uma criatura submisso a um Deus Criador, e que tinha que respeitar e seguir as ordens desse Deus Criador, e ele quis ser o seu próprio Deus, governar a si mesmo, fazendo a sua própria vontade e não a de Deus. Não se enganem, quando Adão e Eva foram tentados, não era o fruto a tentação principal. Era quando Satanás disse: Deus sabe que quando comerem dele serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. A tentação foi ali: comam o fruto para serem iguais a Deus, para se tornarem deuses. Essa foi a tentação. O mesmo desejo maligno que Satanás teve no início, ele lançou isso sobre Adão e Eva. Se rebelem contra o Criador, desobedeçam ele, comam do fruto para se tornarem deuses. Vocês se tornarem seus próprios deuses, fazendo a sua vontade e não a de Deus. Por isso, toda vez que cada pessoa não escolhe fazer a vontade de Deus para a sua vida, escolhe fazer a sua própria vontade, ela está dizendo: eu sou o meu próprio Deus.
por isso eu vou fazer o que eu quero. Eu não estou submisso a um Deus eterno, Criador. Isso é pecado, manifesto nas mais diversas formas. Satanás também é chamado de um maligno. 2 Tessalonicenses 3, verso 3 também diz isso. Por que o maligno? É aquele que tem, também é um adjetivo, como vocês podem ver. Mas ele é o maligno, é a personificação de todo o mal. Porque se Deus é a fonte de todo o bem, e Satanás se esvaziou de tudo que vem de Deus, ele se torna exatamente o oposto disso. Assim como Deus é a fonte de todo o bem, Satanás é a fonte de todo o mal. E isso se aplica a todos aqui. Veja, se o diabo é aquele que acusa, Deus não te acusa, ele te perdoa. Satanás é o seu inimigo, o seu adversário. Deus não é o seu inimigo, ele é o seu amigo, ele é o seu redentor, ele é o seu pai. Belzebu é a personificação de tudo que é podre, impuro e profano. O nosso Deus é puro e santo. Santo, santo, santo. Abaddon, Apolion, é o destruidor. Nosso Deus é o criador. É aquele que faz, é aquele que conserta, é aquele que refaz. É aquele que mostrou para Jeremias: o povo de Israel é como o barro nas mãos do oleiro. Se não está como eu quero, eu destruo para fazer de novo, melhor, perfeito dessa vez. Também ele é chamado de Belial. Está lá em 2 Coríntios 6. E Belial, olha que interessante, isso era até um xingamento no Antigo Testamento. A pessoa podia ser chamada de homem de Belial, filho de Belial. E Belial é uma divindade, um demônio também, mas uma divindade pagã, relacionado à criminalidade. O bandido, o chamado filho de Belial, era uma pessoa, era um bandido, um criminoso, a pessoa que praticava crimes. Esse era o chamado filho de Belial. Tá? Então, o Belial é o vilão, é a personificação de tudo que é mal, de que é o vilão. E exatamente do oposto a isso, nós podemos dizer que se Satanás é o vilão, Deus é o nosso herói. Cristo é o nosso super-herói que morreu por nós numa cruz. Né? Nós temos aí esse antagonismo. E por último, eu coloquei aqui interrogação. Lúcifer. Quantas pessoas dizem que Lúcifer era o nome do diabo antes da queda? Você já ouviu isso, com certeza. Você já falou isso? Já falou isso também, porque eu também já falei, né? Então, bora destruir mais um sonho, né? Vamos lá. Da onde veio esse nome? Primeira coisa, o nome Lúcifer não está na Bíblia, em lugar nenhum. Ele não existe na Bíblia, tá? Quando surge esse nome? Lúcifer significa portador da luz, brilhante, né? Lucifere em latim, né? Então, no século VI, um cristão chamado Jerônimo, que a Igreja Católica chama de São Jerônimo, começou a fazer uma tradução da Bíblia, dos originais, hebraico, Antigo Testamento e grego do Novo, para o latim. E essa tradução ficou sendo conhecida como a Vulgata Latina e se tornou a tradução oficial da Igreja Católica durante toda a Idade Média e existe até hoje, tá? E aí, quando ele pega Isaías 14, verso 12, que diz assim: ó, como você caiu do céu, estrela da manhã. Essa expressão traduzida como estrela da manhã, filho da alva, no hebraico original ali é Helel, tá? Que é o termo. Ele pegou essa expressão, filho da alva, estrela da manhã, e no latim essa expressão equivale a Lucifere, o brilhante, o portador da luz. E aí ele, na tradução dele, em Isaías 14, 12, escreve lá: ó, como você caiu dos céus, Lúcifer, filho da alvorada. E ali naquele momento o nome Lúcifer surge na Bíblia, como um erro de tradução de Jerônimo no século VI, tá? E depois disso, acabou aí durante a Idade Média, por influência da tradição católica, se espalhando que Lúcifer é o nome do diabo,
tá? Isso nunca existiu. Isso não é bíblico, nunca foi. Não existe na tradição judaica, na patrística anterior a São Jerônimo, nos pais da igreja, nada. Isso é totalmente tradição católica medieval. Então, desculpa se você acha que Lúcifer era o nome do capeta, ou não é, tá? E para piorar, essa expressão estrela da manhã, aí eu preciso explicar um pouquinho mais para vocês por que chega nisso. Os povos antigos, principalmente os semitas, os hebreus, eles andavam muito tempo em tendas. Viviam no deserto, a céu aberto. O que fazia de noite, quando escurecia? Não tinha televisão, tinha internet, celular, ia olhar o céu, olhar as estrelas, né? E eles não tinham essa concepção de nós hoje como planetas, Marte, Júpiter, Saturno, outros planetas. Para ele, aquelas bolinhas que eles viam lá era estrela também, né? Tudo estrela. Inclusive, se você estiver num lugar que o céu está bem limpo, Marte e Vênus são os únicos planetas que a gente consegue enxergar olho nu, tá? Se você vê uma estrelinha meio vermelha, ela é Marte. Uma estrelinha laranja, ela é Vênus, tá? São planetas que você consegue enxergar olho nu. E quando está no finalzinho da noite, começando a amanhecer, o corpo celeste que mais se destaca é Vênus. Ele começa a ficar brilhante. Você vê aquela luzinha laranja brilhando no céu. E por isso os antigos chamavam o planeta Vênus de estrela da manhã. Mas isso era um adjetivo, até um elogio. O que significa ser a estrela da manhã? Aquele que mais se destaca no céu. Aquele que mais brilha no céu. Aquele que chama a atenção. Essa é a ideia de estrela da manhã. Então, quando ele estava chamando ali em Isaías 14, Satanás de estrela da manhã, significava que antes da queda, ele era um anjo que se destacava, que chamava atenção, que era diferenciado em relação aos outros. Tá? Essa era a ideia. Mas, perceba que isso não é o nome do diabo, isso é um adjetivo, porque essa expressão, Helel, estrela da manhã, no Novo Testamento em grego, ela é equivalente a fósforos. Tá, que significa também brilhante, é daí que vem o nome fósforo, que a gente risca, né, para acender. E lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, Pedro vai dizer que nós devemos prestar atenção à Escritura, ao que diz os profetas, até que Cristo, a estrela da manhã, nasça em nosso coração. E agora, se estrela da manhã é equivalente a Lúcifer, e você falar que Lúcifer é o nome do diabo, então significa que Pedro, em 2 Pedro 1,19, chamou Jesus de Lúcifer. E aí, Lúcifer continua sendo o nome do diabo? Não. O pessoal está tão quieto, está até com umas carinhas tristes assim. Eu pensei nisso a vida inteira. Então, desculpa, estou destruindo o sonho, mas é a verdade. Tá? E perceba que então, todos esses nomes que eu falei aqui de Satanás, na verdade, nenhum deles é um nome do diabo. Todos eles são títulos que ele tem para que a Bíblia nos revele características do inimigo de Deus. Aí se você perguntar, então qual que é o nome dele de verdade? Eu não sei e não quero saber. Né? Eu quero ele bem longe de mim, não estou nem preocupado qual é o nome, pode até ser sem nome, né? Tá? Mas Lúcifer não é, com certeza. A gente vai até que horário, pastor? Hoje é 8h30? 8h30, né? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a natureza de Satanás para poder concluir. Primeiro, Satanás não é divino. Satanás não é um Deus mau. Tá? Como existia já desde a antiguidade aquela ideia do yin e do yang, que os assírios tinham essa ideia ali de um Deus bom e um Deus mau, antagônicos, mas equivalentes em poder. Não traga isso para o cristianismo. Só Deus é Deus. Ele é o Criador, intangível, insondável, está aqui no topo, acima de todas as criaturas. Satanás não é Deus, não é divino, ele é uma criatura.
Ele é um anjo caído em rebelião contra Deus. Satanás está em guerra contra Deus. Deus não está em guerra contra Satanás. Você sabia disso? Deus não está em guerra contra o diabo. Sabe por quê? Se Deus em algum momento entrasse em guerra contra o diabo, sabe o que ele ia fazer? Sumiu. Ele é Deus, Ele é Criador. Não tem como comparar. E aí você fica pegando aqueles videozinhos na internet de Jesus tirando o braço de ferro com o diabo pelas almas das pessoas. Pelo amor de Deus, gente, isso é rebaixar Jesus, isso é ridículo. Jesus é Deus. Ele é eterno, Ele é Criador. Satanás é um anjo caído, uma criatura que usurpou o governo desse mundo temporariamente e já está com a sua derrota declarada. Colossenses vai dizer que na cruz Deus expôs as potestades à humilhação, ao escárnio. E eles já estão derrotados. Paulo em Romanos 16, 19 e 20 vai dizer: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Ele já está derrotado em nome de Jesus. Na cruz ele foi derrotado. Tem um conterrâneo de vocês que há uns 20 anos atrás, mais ou menos, disse assim: se o diabo vier te lembrar do seu passado, lembra ele do futuro dele, que é no lago de fogo, debaixo dos nossos pés. Amém. Satanás não é eterno. Eterno é somente Deus. Satanás é uma criatura, é um anjo que se corrompeu, e por isso ele se tornou a personificação do mal. E embora ele seja alguém que está em rebelião contra Deus, alguém que tenta de toda forma frustrar a obra de Deus, ele não é rival para Deus. Ele já está derrotado. E vou falar para vocês uma coisa. Satanás sabe onde pisa. Quando Deus fala grosso, ele afina. Você pode ver isso no livro de Jó. Primeiro Deus fala assim: pode tirar os bens dele, mas não toca nele. Aí eu pergunto para você: Satanás comprou a briga para ver o que ia acontecer? Pagou para ver? Falou, vou tocar no Jó e vamos ver o que vai acontecer? Não. Ele não ousou desobedecer a Deus. Aí eu vou ter que fazer um trocadilho, né? Satanás não é besta, tá? Besta é o anticristo, é outro. Depois ele fala: pode tocar nele, tira a saúde, mas não mata. Ele foi até o fim para matar? Não. Então eu costumo dizer o seguinte: Satanás é um cão muito bravo, preso numa coleira, com uma corrente bem comprida. Só que quem determina o tamanho da corrente é Deus. Se Deus fala é até aqui, é até aqui. E ele pode latir, esbravejar o tanto que for, daqui ele não passa. É por isso que em Mateus 16 Jesus fala: sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Eu estou vendo o pessoal com os olhos arregalados assim, né? Estou com medo assim. Vocês têm que conhecer o inimigo. E não deve subestimar o inimigo, mas também não deve supervalorizar. Tem limite. E quem está em Cristo, nova criatura é. Paulo falou para Timóteo: se submetam a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Pedro vai dizer que ele anda como um leão ao derredor, pelas bordas, buscando a quem possa tragar. Ao derredor, é com uma distância. Mas sabe quem acampa ao nosso redor, bem pertinho? O anjo do Senhor. E sabe quem habita dentro de você? O Espírito Santo, que é o próprio Deus. Quem que está mais perto? Satanás ele fica olhando de longe, esperando uma oportunidade. Mas se você está em Cristo, Cristo está do seu lado, o Espírito Santo está em você. Está mais perto. Como Satanás atua?
Ele promove discórdias, ódio, divisões, desentendimentos, brigas, traições. Tenta as pessoas a fim de que elas pequem e usa os ímpios a seu favor. Mas entenda, Satanás ele pode te oferecer o prato, mas ele não vai te obrigar a comer. Porque Deus te deu liberdade. Em 1 Coríntios 10, Paulo diz: nenhuma tentação veio sobre vós maior do que vocês possam suportar. Aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Satanás vai te tentar, mas o Espírito Santo vai te dar o escape, já te deu o escape. Cabe a você a escolha de se manter fiel a Deus. Ele vai te oferecer o prato, mas quem escolhe se vai comer ou não é você. Satanás ele trabalha na mente das pessoas. Ele não vai aparecer como um diabo vermelho com o rabinho pontudo, com o tridente para te assustar. Ele vai aparecer de forma sedutora. Ele vai aparecer como aquele bonitão, aquela bonitona no trabalho que vai ficar te dando bola. Ele vai aparecer como aquela proposta de um trabalho desonesto, de uma propina, de uma atividade criminosa. É assim que o Satanás vai aparecer para tentar as pessoas. Não é para assustar, não. Porque ele quer te afastar de Deus e de tudo que vem de Deus. Mas não vai conseguir, em nome de Jesus. Por fim, Satanás é o líder de todos os demônios. Os espíritos imundos não estão dispersos agindo separadamente. Ao contrário, são um exército organizado com várias patentes. Satanás está no topo dessa hierarquia, liderando todos os demônios. O que eu tinha para os irmãos para hoje, eu vou encerrar por aqui. E na reunião de amanhã eu vou falar especificamente sobre os demônios. Como são os demônios, como eles agem, o que eles fazem, o que eles não fazem, sobre as obras dos demônios, ensinos de demônios, possessão demoníaca, sobre as várias hierarquias de demônios, potestades, principados, dominadores, tronos, a esfera de atuação de cada um, o que eles fazem e como reconhecê-los nas mais diversas culturas do mundo, inclusive na nossa cultura brasileira. Amém, irmãos? Não sei se vai ter tempo para pergunta hoje, pastor. 8h30 certinho. Então tá, o pastor permitiu 5 perguntas aí para quem quiser. Quem quiser levanta a mão, o pessoal vai levar o microfone até vocês. Ali, ó. Onde que fica o livre-arbítrio com relação ao mal e com relação a Satanás? A sua pergunta é se os anjos têm livre-arbítrio, é isso? Também. Também? Então qual que é a pergunta? Aonde que fica o livre-arbítrio? Por exemplo, nosso, né? Você falou da ausência do mal. Aonde que fica o livre-arbítrio para Satanás? O livre-arbítrio para ele é bom ou é ruim? Do ser humano, você Sim, diz? É. Tá, então vamos lá. Primeiro, a Bíblia não tem essa expressão livre-arbítrio. Não quer dizer que livre-arbítrio não exista, tá? Mas vamos entender a definição correta de livre-arbítrio. Ou de liberdade. Prefiro chamar de liberdade. Liberdade é um termo bíblico, tá? Algumas pessoas acham que livre-arbítrio seria eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser fazer. Só que o nome disso não é livre-arbítrio, é onipotência. Porque se você quiser voar, você consegue voar? Se você quiser ficar a vida inteira sem pecar, você consegue ficar a vida inteira sem pecar? Não. Então, a definição está errada. Por isso que é mais correto chamar de liberdade. Então eu vou falar aqui liberdade de escolhas. Desde a queda do ser humano, nós somos tendenciosos ao mal. A nossa natureza é corrompida. Mas Deus, sabendo disso, de forma antecipada e preveniente, já derramou a sua graça sobre todo mundo por meio da presença do Espírito Santo, que é onipresente, capacitando todos os seres humanos a poder crer e dar uma resposta de fé quando o Evangelho lhes for pregado.
Então, isso é o livre-arbítrio, ou liberdade, que eu prefiro chamar assim. Não é que você vai conseguir fazer tudo o que você quer, mas é que Deus restaura as condições mínimas dentro da nossa natureza caída, para que nós tenhamos condições de poder crer, fazer uma escolha de crer ou não crer, quando o Evangelho nos é anunciado. Tá? Essa é a definição bíblica de liberdade. Tá? E não de que a pessoa pode fazer qualquer coisa que ela quiser fazer. Tá bom? Não sei se eu respondi a pergunta, mas posso também já falar a parte dos anjos, tá? Então vamos aplicar isso aos anjos. Os anjos que se rebelaram, pode se arrepender e pedir para voltar para o céu? E os anjos que permaneceram fiéis, pode cair no futuro em algum momento? Não, porque a natureza dos anjos é diferente da nossa. A nossa natureza é assim, ó. Nós estamos em constante construção. O bebê, ele nasce, ele não sabe andar, não sabe falar, não sabe fazer nada, e ele vai crescendo, vai desenvolvendo, amadurecendo, evoluindo. E por isso, as nossas escolhas, vontades e decisões vão mudando. O ser humano, ele é mutável. Então, quem não creu no passado pode crer hoje. Quem não crê hoje pode crer amanhã. Os anjos, eles não são assim. Eles são seres estáticos. Eles já foram criados adultos exatamente do jeito que eles são, sabendo o que eles sabem. Eles não evoluem e nem decaem daquele estado. Eles vão permanecer daquele jeito para sempre. E como a natureza deles é imutável, as escolhas deles são eternas. Tá? Então, lá na rebelião de Satanás, os anjos que decidiram se rebelar contra Deus, essa decisão é eterna e irrevogável. Eles não vão se arrepender, não vão mudar de ideia. E os anjos que decidiram permanecer fiéis, que a Bíblia chama de anjos santos ou anjos eleitos, vão permanecer fiéis a Deus por toda a eternidade também. Tá? Então, os anjos são seres livres, mas a natureza deles é eterna e imutável. Por isso, é diferente do que ocorre com os seres humanos. Tá? Não sei se eu respondi, ou compliquei, ou piorei, tá? Mas a resposta é essa. Mais alguém? Aqui, ó. Ali também. Fica de pé. Fica de pé, irmão. Pode levantar e fazer a pergunta. Boa noite. O senhor disse que o Satanás, ele trabalha na mente da gente. E a gente aprende que as palavras têm força na nossa vida, né? Então, ele consegue ler o meu pensamento ou ele vai de acordo com meus atos e minhas palavras? Boa pergunta. Satanás não lê pensamentos, nem nenhum demônio, porque isso é um poder que pertence só a Deus, faz parte da onisciência de Deus, mas Satanás é muito bom em ler sinais. Ele consegue ler sinais, as palavras que a pessoa fala, linguagem corporal. Eu vou falar no estudo de amanhã sobre demônios territoriais, demônios que atuam em famílias que no passado, em gerações passadas, serviram aos espíritos, e os espíritos continuam achando que são donos dessas famílias. E quando um descendente dessa família entrega a vida para Jesus, isso precisa ser quebrado. E eu vou falar sobre isso amanhã. Tá? Porque tem demônio que fica achando que é dono daquela família, dono daquela descendência. Ou porque a pessoa mora naquela cidade que tem aquela padroeira, e a padroeira é o demônio que controla aquela cidade. Então eles acham que todo mundo que pertence àquela cidade é dono. Ele é dono. Isso precisa ser quebrado. Tá? E isso em vários países, locais e regiões com todos os nomes. Desde a antiguidade, cada país, cada cidade, cada região tinha a sua divindade, o seu Deus patrono, o seu Deus padroeiro. Tudo isso é demônio disfarçado. Tá? Nós vamos ver isso amanhã. Quem mais? Lá atrás tem um. Marconi, tudo bom, Gabriel? Tudo bem. Simplesmente você bugou meus 2 neurônios aqui na hora que você falou que Satanás não é eterno. Eu queria saber, porque a gente sabe que ele vai viver na eternidade lá. Ah, tá. Você está pensando para frente. Isso, eu tô pensando para trás. Ah, então. Tá? Então, mas antes, porque assim, vamos lá, eu já entendi a pergunta. Tá, antes de você responder, vou te fazer uma outra aqui também, com relação ao anjo caído antes dele cair. Ele vai ter um nome. Eu queria saber se tem ou não.
Porque depois que ele caiu, a gente sabe que não tem mais, né? Hoje nós aprendemos que não tem mais um nome definido. Ele tem nome e já tinha e sempre teve. Todos os anjos têm nome e foram criados com nome, a gente só não sabe qual é. Eu entendo. Tá? O que eu estou dizendo é que nos textos bíblicos isso não nos foi revelado. Mas é lógico que ele tem um nome. Tá? E quando eu falo não é eterno, é no sentido divino. O Salmo 90, verso 2, diz assim para Deus: de eternidade a eternidade tu és Deus. Por isso que eu gosto de fazer uma distinção entre eterno e infinito. A nossa existência, ela é infinita. Por quê? Nós tivemos um momento de início e nunca vai ter fim. Seja o salvo na vida eterna ou o ímpio na segunda morte. Mas a eternidade verdadeira é só de Deus. Por quê? Deus nunca terá fim, mas também nunca teve início. Tá? Isso buga a nossa mente. Isso buga meus 2 neurônios também. Tá? Porque conceber que nunca vai ter fim, a gente consegue vislumbrar de uma forma simplista. Porque ainda está dentro da nossa natureza. Mas quando eu falo para você que nunca teve começo... Se eu voltar 1 milhão de anos, Deus já existia. Se eu voltar 100 milhões de anos, não existia mundo no sistema solar, nada. Deus já existia. E agora eu vou dar uma explicação que provavelmente vai piorar em vez de melhorar. Por quê? Sabe por quê que Deus nunca teve início? Porque Deus já existia antes do tempo. O próprio tempo é uma criação de Deus. Porque a física diz que só existe tempo onde existe matéria. Tá? Tempo, espaço e matéria são a trindade da criação. Deus criou tudo isso junto e uma coisa não pode existir sem a outra. Só pode existir espaço onde tem matéria. Só pode existir tempo onde tem espaço. Só pode existir matéria onde tem espaço e tempo. Então, quando Deus cria o espaço, Ele cria a matéria, Ele cria o tempo junto. Antes da criação nem tempo existia. E eu falei que ia piorar. Né? Porque agora sim ninguém entendeu nada, né? Se alguém tinha dúvida, agora sim não entendeu nada, certeza. Mas é pela fé, tá? Deus criou o próprio tempo. Antes de Deus, Deus já existia antes do tempo. O próprio tempo é mais novo que Deus e é uma criação de Deus, tá? E é isso, gente. Já deu as 5? Tem mais alguém aí? Como é que foi? Deu? Não. Então tá bom, pastor, vamos concluir. Vamos ficar de pé? Quero agradecer os irmãos e convidá-los para amanhã às 20 horas. Coloque a mão no seu coração. Pai, eu peço que nos leve para os nossos lares, debaixo do teu cuidado. Pai, eu peço por essa cidade nesse dia. Dê ordens a respeito dos nossos lares aqui representados. Senhor, a respeito da demanda física de cada um. O Senhor conhece aquele que necessita de ser curado, de ser sarado, de ser renovado, de ser suprido. Nós te conhecemos como o nosso pastor. Leva-nos para os nossos lares debaixo da tua bênção. Que a graça de Deus, o amor de Jesus e a doçura do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Boa noite!